Agora temos o prazer de convidar o psicanalista Rafael Carneiro para nos presentear com sua palestra Inteligência Emocional. Rafael é graduado em História, Filosofia, possui especialização em Psicanálise e é pós-graduado em Ciências da Religião. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo à AFENG. Boa noite, damas e cavalheiros. Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns à FENG pelos seus 74 anos e agradecer pelo convite de estar aqui e conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema, que definitivamente a gente não vai conseguir esgotar, porque é um tema muito extenso, né? Mas espero que vocês saiam daqui com algumas boas reflexões e, quem sabe, com algumas ferramentas que eu vou conseguir passar para vocês, que a gente consiga, talvez, trabalhar um pouco isso em nossas vidas, tá? Então, falando de inteligência emocional, esse é um termo que está muito em voga, está muito na moda, né? E até pouco tempo, para a gente, né, falar em inteligência, a gente só pensava assim, em uma inteligência mais lógico-matemática, né? Uma inteligência, às vezes, pensar em alguém inteligente é pensar em alguém que lê muito, muito culto, né? E recentemente foi ganhando bastante atenção uma teoria chamada teoria das inteligências múltiplas. E começamos a entender que não tem só aquela inteligência que mede pelo teste de QI, né? Que é essa inteligência mais lógico-matemática. Mas que a gente tem diversos tipos de inteligência. E uma dessas inteligências é a inteligência intrapessoal, que é como eu consigo relacionar comigo mesmo. E como eu consigo relacionar comigo mesmo, vai determinar como eu consigo me relacionar com o outro. Com o tempo, isso foi ganhando uma explicação mais comum, vamos dizer assim, que foi ganhando o termo inteligência emocional. E aí é importante a gente falar sobre por que esse tema é tão importante e está tão em voga, né? Falar de inteligência emocional significa falar da nossa compreensão das nossas emoções, como a gente gere as nossas emoções e como a gente, ao gerir as emoções, consegue lidar com as emoções dos outros. E é difícil, né, gente? Vamos ser sinceros. É difícil, né? Lidar com a emoção da gente já é difícil. Então, tem um exemplo que eu sempre gosto de usar, que às vezes se eu estou irritadiço assim, com a minha mulher, ela chega para mim e fala assim, você está com fome? Certo? E a gente tem aquele ditado popular que fala assim, coitado desse sujeito, sabe nem a hora que está com fome, né? Assim, essas sabedorias populares, gente, são maravilhosas, são muito ricas, né? Por quê? Porque às vezes a gente está com fome, ou está com sono, ou está com frio, ou está cansado. E isso atrapalha a forma com que a gente se relaciona. É por isso que é tão importante e a gente, desde sempre, a gente vai fazer uma reunião diplomática, né? A gente faz um banquete. Certo? A gente vai fazer um almoço de negócios, tem que marcar o almoço. E, pelo amor de Deus, deixa para a conversa importante acontecer depois que todo mundo comer, né? É importante isso. A gente, às vezes, esquece. Você vai para um jantar, por exemplo, e vai estar lá com seu companheiro ou com a sua companheira, e você precisa ter uma DR, né? Vai discutir o relacionamento na sobremesa, gente. Não é antes da comida chegar. Né? Então, ter essa visão, às vezes, de coisas simples, porque a gente confunde tudo que a gente sente, né? Desde coisas mais básicas e instintivas a emoções propriamente ditas, a sentimentos mais duradouros e mais longos, né? A gente não sabe lidar isso muito bem. E se você conhece o outro, você também consegue olhar, peraí, você está nervoso comigo? Ou tem alguma coisa acontecendo? Né? Você se alimentou direito hoje, ok? Né? Dormiu bem. Então, essas questões são importantes. E, em primeiro lugar, antes da gente conseguir avaliar no outro, a gente tem que avaliar em si mesmo. Tá? Então, tudo isso fala com a ideia de autoconsciência, autocontrole emocional, né? E empatia. Empatia, em determinado momento, a gente chegou à conclusão, ou pelo menos uma conclusão popular, que empatia é se colocar no lugar do outro. Não é isso? Tá. Gente, colocar no lugar do outro é ótimo, mas empatia é muito mais do que isso. Por quê? Vamos ser sinceros, a gente não consegue se colocar no lugar do outro.
O outro tem outra história, ele tem outro contexto cultural. Você está falando aqui de diferenças geracionais, né? Então, a gente não consegue colocar-se completamente no lugar do outro, por mais que esse seja um exercício interessante de imaginação para a gente tentar gerar uma compreensão. Mas quando eu estou falando de empatia, ser empático significa não só quando eu compreendo o outro, eu ter uma melhor relação com ele, mas principalmente quando eu não compreendo. Porque às vezes a gente vai lidar com situações que a gente não vai entender por que o outro está agindo daquele jeito, né? O que levou ele a tomar aquela decisão. Mas quando a gente tem empatia, de fato, a gente olha para aquilo e fala assim, tá, eu não entendo, mas eu te respeito, eu te aceito, eu te acolho, mesmo sem entender. Isso é empatia. Certo? E aí, quando eu consigo ser empático, eu vou ser melhor na minha tomada de decisões. Eu vou conseguir... nas minhas relações, sejam institucionais, sejam elas familiares, isso vai permitir que eu consiga olhar para as diversas, toda a pluralidade de pessoas que estão ali, as diversas opiniões, e falar assim, qual decisão... Oi, voltou. Então, qual decisão que eu poderia tomar, né, que está levando todos em consideração ali? As próprias emoções, né, gente, são uma informação valiosa, tá? E quando eu tenho uma informação e eu uso ela na minha capacidade de decisão, significa que eu estou sendo capaz, então, de fazer essa gestão emocional do outro, tá? Então, se eu consigo olhar para o outro e falar assim, nossa, essa pessoa está com olheiras, por exemplo, ela não dormiu bem, ela não deve estar se sentindo bem. Eu consigo perceber, por exemplo, que se às vezes eu tenho um assunto sensível, eu posso deixar para outro momento, né? Essa própria capacidade de análise que a gente consegue ter do outro vai fazer com que a gente tenha essa informação valiosa, né, e tome uma decisão com base nela. Tanto que tem surgido um termo muito comum agora, que é salário emocional. Já ouviram falar em salário emocional? Se não, vocês vão ouvir falar. Tá? Por quê? Salário emocional, gente, está vindo numa voga, tá? De que as pesquisas estão indicando que até 80% das pessoas, gente, 80%, tá? Saem de seus empregos ou de onde estão trabalhando, tá? Porque não conseguem lidar com as suas lideranças. Briga com o chefe, certo? Ou seja, a pessoa não tem uma gestão emocional de si, não consegue lidar com o seu líder, ou você poderia dizer diferente, o líder não consegue lidar com seus liderados, né? E quando tem esse salário emocional, a gente está falando da pessoa se sentir acolhida no ambiente onde ela está, ela se sentir ouvida, né? De alguma maneira, isso, a gente está falando, gente, nos nossos trabalhos, da maior parte do tempo que a gente costuma passar a nossa vida. Você imagina você estar constantemente mal-humorado onde você trabalha. É terrível. E às vezes você não tem alguém com quem falar, né? Então, esse termo salário emocional está sendo trabalhado uma forma de diminuir o turnover nas empresas, nas instituições, né? Porque as pessoas, 80% das pessoas, até 80% das pessoas estão declarando que estão saindo das instituições por causa disso. Tá? E quando a gente fala também de inteligência emocional, a gente está falando de identificação dos perfis adequados para cada tarefa. Tá? Isso eu não estou falando só em empresas, não. Pensa na sua casa, na gestão das tarefas domésticas. Às vezes você vai pensar em determinado tipo de pessoa, ela vai realizar uma tarefa feliz, mas em outra ela vai estar assim, aquilo para ela não dá, entendeu? E se você for pensar numa empresa, numa instituição, a mesma coisa. Né? Se a pessoa tem um perfil muito sensível, ótimo, essa pessoa é excelente para lidar com pessoas. Se essa pessoa é muito calculista, bota ela para fazer relatório. Né? Ou seja, essa identificação dos perfis vale tanto para uma gestão de equipe, quanto também vale para nós mesmos, nos gerirmos. Porque todo mundo aqui é gestor. Porque a primeira pessoa que a gente gerencia somos nós mesmos. Né? Então, nós somos, no mínimo, gestores e líderes de nós mesmos.
E aí a gente precisa falar sobre o termo inteligência em si, né? Porque a gente usa inteligência para quase tudo. Inclusive, está todo mundo falando muito sobre inteligência artificial, que nada tem de inteligente, tá? Por que que não tem? Olha só, inteligência, se a gente pega lá a origem da palavra, né? Vem de intelligere, quer dizer leitura interior, recolher dentro. Significa fazer uma escolha. Como está na imagem aqui, né? Separar o joio do trigo. É uma capacidade de discernimento. Então, quando a gente está falando de digerir as emoções, a gente tem capacidade de escolher, pelo menos parcialmente, o que a gente sente. Tá? E a longo prazo, no curto prazo é um pouco mais difícil, e a longo prazo a gente consegue gerenciar bastante. Mas a gente precisa trabalhar isso, é como se fosse um músculo, tem que malhar. Se não for para academia, você não vai ficar mais forte. Né? Ok? Então, quando a gente fala dessa capacidade de discernimento, né, inclusive a máquina não tem. Ela precisa que você coloque a sua intenção lá, você precisa separar o joio do trigo. E aí, para a gente separar o joio do trigo, a gente precisa ter uma capacidade de identificar. Se eu não sei o que é o joio, não sei o que é o trigo, eu não consigo, de alguma maneira, fazer essa separação, ter esse exercício de discernimento. E aí a gente pensa, né, o que são as emoções? A gente considera um monte de coisas emoções. Várias das sensações que a gente tem, dos instintos, tá? Das emoções propriamente ditas, tá? Sentimentos, tudo isso a gente fala, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Né? E a gente precisa, então, para saber fazer essa identificação correta, entender o que é cada coisa, colocar cada coisa em seu lugar. Então, vamos tentar fazer isso. Olha só, o que são os instintos? Né? Os instintos, tem alguns autores que vão dizer que só existe um instinto, o instinto de sobrevivência. E que todo o resto são derivativos dele. Tá? Então, o instinto de sobrevivência, ele pode, então, ser subdividido no de reprodução, que é o instinto que vai fazer a gente perpetuar a espécie, né, que vai fazer nos motivar sexualmente falando, ok? E a gente tem um instinto de movimento. Nosso corpo, se a gente ficar parado muito tempo, o corpo pede movimento. Né? E a gente tem um movimento externo, que você não precisa ficar pensando como é que você move seu braço. Você sabe. O corpo tem uma inteligência, é instintivo. Ok? E também você não precisa ficar falando para o seu coração bater. Né? Não precisa ficar lembrando, bate, bate, bate. Né? Certo? E também não precisa ficar lembrando de respirar, né, gente? Então, todo esse conhecimento está na base nossa instintiva, é antigo já, ancestral. Né? E também o instinto de autopreservação. Então, qualquer momento que a gente entra numa situação de perigo, a gente percebe que o corpo ele tem sua própria reação. Ele dá uns alarmes. Fala, opa, não vai por aí não, esse lugar está alto, esquisito isso aí. Certo? E pode, inclusive, se for necessário, né, dar uma injeção de adrenalina na gente, certo? Ele tem algumas maneiras de se preservar, tá? Mas eu trouxe uma figura de referência para vocês aqui, que isso representa Eros e Thanatos. E Freud ele vai falar muito sobre as pulsões de vida e pulsão de morte. O que é isso, gente? A gente é incoerente. Né? De forma geral, a gente é meio confuso, assim, como ser humano. Então, a gente tem coisas que nos impelem a viver, né? E tudo isso está dentro dos nossos instintos, mas a gente tem também uma pulsão meio autodestrutiva. A gente tem comportamentos meio autodestrutivos. Normalmente, a gente não quer olhar para eles. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente sabe que faz mal, como fumar um cigarro, né? Dirigir numa velocidade acima da conta, certo? O alcoolismo é um comportamento autodestrutivo, certo? A gente tem uma série de comportamentos autodestrutivos, de coisas que a gente sabe que não é bom para a gente, mas a gente pratica mesmo assim. E Freud fala assim, olha, cuidado com isso aí, tá? A gente tem cada vez mais entender os nossos impulsos de vida, que vão fazer a gente preservar a nossa saúde, né? E entender por que a gente está tendo essas pulsões de morte, esses comportamentos autodestrutivos, porque de alguma maneira eles são inconscientes e a gente precisa melhorá-los. E a gente tem as sensações. Então, as sensações, elas estão muito ligadas aos sentidos.
A gente tem 5 sentidos, né, gente? Tem gente que já fala em 18, tá? Tem parte de estudo da neurociência que fala que a gente tem 18 sentidos. Bem, isso não é consenso ainda. Mas o que é quase consenso é que a gente tem um 6º sentido, e não é nada místico, nem exclusivamente feminino, tá? Que é a interocepção. O que é interocepção? Bem, a gente pode, às vezes, não saber quando a gente está com fome, mas a maioria das vezes a gente sabe, né? Quando a gente está com sede, quando a gente tem algumas necessidades básicas, quando a gente está entrando num estado febril, você não percebe seu corpo mudando, né? Os diversos sintomas que depois a gente vai relatar para um médico, falar, doutor, eu estou sentindo isso e aquilo, é um sentido interno que a gente tem, tá? E essas sensações internas, somado com todas essas outras, às vezes a gente coloca isso em um nível emocional, porque de fato afetam as nossas emoções. Então, aquilo que eu estou falando, se você, por exemplo, está com dor, né, que já teve aqui uma dor crônica, vai saber, esse aqui vai te deixar mal-humorado, né? Vai ser mais difícil de você lidar se você está constantemente com dor. E é preciso reconhecer isso. Será que eu estou tratando o outro mal, né, porque tem uma razão? Às vezes a gente justifica o nosso comportamento depois de por que eu tratei o outro mal, mas se eu parar e analisar, é porque eu estava, por exemplo, com uma dor crônica, com algo me incomodando, ou eu estava com frio, né? Ok? E aí a gente tem que falar também sobre 7 emoções básicas, tá? Não há um consenso sobre isso, mas esse é o mais perto que a gente já chegou de um consenso do que são as emoções, tá? E aí a gente tem, inclusive, evoluções sobre isso aqui. Por quê? Uma alegria constante, mas excessiva, vamos dizer assim, a gente chama de euforia. A tristeza que a gente não abandona vai virando uma melancolia, ou até mesmo depressão, né? Um sentimento de raiva elevado à 10ª potência a gente chama de ira, tá? Mas as emoções, o que elas são propriamente ditas? Elas são reações biopsicoquímicas, tá? O que quer dizer o quê? Que ela tem ela está afetando o seu corpo, né? Ela tem um aspecto mental e ela tem um aspecto químico também, certo? E ativa. A gente não escolhe a emoção que a gente vai ter no curto prazo. Isso quer dizer que se eu sou uma pessoa que estou acostumado e tenho tendências raivosas, tá? Se eu vou e irrito essa pessoa, ou falo alguma coisa que vai irritar essa pessoa, provavelmente a reação instantânea que ela vai ter é raiva. Certo? Só que, ao longo do tempo, eu consigo me tornar uma pessoa menos irada? Consigo. Tá? Mas eu tenho que trabalhar isso. Vamos entender também o que são as paixões. Paixões aqui, gente, não é o termo que a gente comumente usa para apaixonado, né? Mas eu estou tirando esse termo da filosofia, tanto da filosofia antiga, quanto medieval, quanto moderna, fala sobre as paixões como sendo características de uma emoção contínua somado a um pensamento repetitivo, circular. Já ouviram falar dos pensamentos circulares? Algo que você não consegue abandonar, né? E aí a paixão se torna meio que isso, uma obsessão. Tá? E aí essa obsessão, dizem que você poderia categorizar todas elas em até 4. Tá? Uma delas seria o desejo, no sentido de uma cobiça, uma ambição incontrolável. Então, a pessoa pode cobiçar algo como um cargo, um objeto, certo? E aquilo se torna incontrolável porque, a partir do momento em que ele consegue, aquilo não significa nada para ele. Ele vai cobiçar a próxima coisa, certo? Por isso que é uma obsessão. Tá? E o medo aqui é diferente do medo como emoção, porque o medo como emoção, ele tem um caráter evolutivo, ele é necessário, certo? Ele faz parte lá do instinto de autopreservação, né? Mas aqui eu já estou falando um medo somado a um pensamento circular negativo. Ele está prevendo um mal futuro que você nem sabe que existe, tá? Você entrou num estado de ansiedade. A ansiedade é um medo de ter medo. Então, se você se considera uma pessoa ansiosa, olha para dentro de você e fala assim, do que eu tenho medo? Porque normalmente a gente está ansioso porque a gente está inconsciente de um medo que a gente tem. Certo? Esse medo pode não ser físico,
Muitas vezes esse medo está relacionado a um medo de não ter renda para o futuro, por exemplo, ou medo de ter uma doença, ou medo de perder alguém, ok? Isso vai nos deixando ansioso, tá? E também tem, e cada vez mais comum, e a gente observa isso num comportamento jovem, é mais natural, né? Aquele comportamento hedonista, que é uma busca insaciável pelo prazer sensorial. Qualquer tipo de prazer, gente. A gula é, por exemplo, um prazer hedonista, né? A pessoa que só fala assim, eu só vivo para comer e viajar. Espera aí, gente, tem que ter um pouquinho mais. Tá bom, às vezes é legal mesmo comer e viajar, eu adoro. Né? Mas a gente tem que ver se isso não está se tornando obsessivo. Se você transformou toda a sua vida só nisso, observa. O que está te motivando a só isso? Será que um pouquinho mais a vida? Né? E a mesma coisa, tristeza aqui, não como emoção, mas como um desânimo. Eu gosto desse termo porque, para mim, ele é autoexplicativo. Desânimo é falta de ânima. Ânima é alma, é aquilo que anima. Certo? Está te faltando alma na sua vida. É uma perturbação profunda. Às vezes por um mal que ocorreu, alguém que você perdeu, ou uma situação que aconteceu, ou às vezes a situação nem aconteceu, só na sua mente. Às vezes a gente vê pessoas assim, né? Eu perdi a oportunidade da minha vida. Aquele era o emprego que eu queria, ou aquela pessoa que eu queria matar, certo? E aí é uma situação que nem ocorreu, objetivamente falando, tá? E a pessoa está constantemente voltando àquele fato e falando assim, eu não sou feliz por causa disso. Que aquela oportunidade que eu tive de ser feliz passou. Gente, isso também é uma obsessão e um pensamento, né, compulsivo, tá? E aí, indo para um aspecto mais positivo, né, a gente tem os sentimentos, que tem uma característica mais duradoura do que as emoções, mas que a gente pega em um aspecto mais positivo. Então, alguns defendem também que só existe um sentimento, por excelência, que é o amor. Tá? Então, se a gente pegar alguns exemplos, a compaixão. O que seria a compaixão, se não o amor incondicional pelo próximo? Tá? O que seria a gratidão? O amor pela vida, amor pela existência. Certo? Você é grato por tudo que você tem, por todas as pessoas que você conheceu. É um amor, né? Uma espécie de amor. Assim como a satisfação é um amor pelo seu dever bem cumprido, você faz o seu trabalho, né, e sente satisfeito, se o outro gostou ou não, né? Você faz por você, ok? E o sentimento de arrebatamento, cada vez mais raro nos dias de hoje, né? Porque o arrebatamento tem um quê de religioso, né? De um sentimento de unidade com o todo, ou pode ser um sentimento que você experimenta mesmo na sua visão religiosa, ou quando você tem um contato com a natureza, por isso que a gente sente às vezes tão bem, né? Na natureza, tendo um contato na natureza. Bem, e aí, para a gente finalizar, como eu disse, gente, nosso tempo hoje era curto, né? Eu trouxe algumas ferramentas para a gente refletir. Eu trouxe uma ferramenta do budismo, porque o budismo está virando um queridinho assim da neurociência, tá? Por quê? O cérebro dos budistas, eles funcionam de uma maneira diferente, tá? Obrigado. Realmente funciona, gente. Cada vez que o pessoal vai lá e bota os aparelhos para verificar como esses monges budistas passam a sua vida lá meditando, esse pessoal tem uma inteligência emocional fenomenal, né? São conhecidos pela sua pacificidade, ok? E aí eles têm uma prática muito interessante que eles chamam de 4 elevações da atenção. E o que é isso? É você estudar, em primeiro lugar, o seu corpo físico, no sentido de que você não é seu corpo físico. Seu corpo físico é uma coisa, mas não é você. Você também não é o que você sente, certo? Você não é suas emoções. Você olha para tudo isso e fala assim, tudo isso é passageiro, então significa que se isso passa, isso não sou eu. E você também não é seus pensamentos. Você não é a sua mente. A sua mente também é outra coisa. Então, se eu separo esses 3 e entendo, olha, eu consigo tornar-me um observador de mim.
Quando eu observo a mim mesmo e olho aquilo de uma distância, eu falo assim, então eu consigo mudar essas coisas. Interessante, né? Mas difícil. Né? Tem que praticar. Ah, mas vamos supor que você pensa assim, nossa, não, mas essa ferramenta budista é muito distante para mim. Né? Eu sou mais ocidental, lógico-racional, eu preciso de um negócio mais prático. Tá, então vamos pensar em outra possibilidade. Essas ferramentas, essa outra ferramenta que eu vou trazer para vocês vem da CNV. Já ouviram falar de CNV? Comunicação Não Violenta? Então, a CNV também traz algumas ferramentas muito interessantes, tá? E uma delas está justamente falando sobre a inteligência emocional. E vamos pensar aqui, isso aqui seria como a gente age corriqueiramente, tá? Então, vamos pensar numa situação aqui. Seu líder, né, seu chefe, vamos supor, pede um relatório urgente, tá? E aí você tem que fazer esse relatório, é muito importante. Você passa a noite inteira fazendo o relatório, né? Desmarca todos os seus compromissos, faz muito bem. No outro dia, chega de manhã e o seu líder fala assim, não preciso mais. E agora, hein? Como é que a gente é normalmente, né? Vê uma série de pensamentos automáticos. Se você é uma pessoa mais tomada pela ira, né? Não quero nem citar o tipo de pensamento que vem. Né? Agora, se você é uma pessoa mais baixa autoestima, fala assim, nossa, meu chefe não me valoriza. Né? Então, vai variar de pessoa para pessoa, mas aí vai vir uma tristeza, ou vai vir a raiva, né? E aí isso gera uma reatividade. Né? E aí, se a gente não tem um autocontrole, essa reatividade pode ser muito negativa. E pode ser muito negativa para o outro, mas, em primeiro lugar, vai ser muito negativa para você. Certo? Tudo que você vai sentir é muito ruim, gente. Né? Bem, tem uma alternativa. O que é a alternativa? Vamos supor que acontece a mesma situação. Tá? E nessa mesma situação, a curto prazo, vai acontecer a mesma coisa. Vão vir os mesmos pensamentos. Você vai ter que lidar com as mesmas emoções. Tá? Mas aí você pode acrescentar uma etapa, que é, eu vou tentar, como os budistas falam lá, me separar um pouco da situação. Olhar para a situação e falar assim, o que será que pode ter acontecido? Que de ontem à noite essa urgência toda mudou. Será que é alguma coisa grave? Quem será que pediu esse relatório para esse líder meu? Que tipo de decisão teve que ser tomada lá em cima? E mesmo, vamos lembrar lá da empatia, mesmo que eu não consiga me colocar no lugar dessa pessoa e eu não consiga entender essa decisão, né? Se eu tiver empatia, eu vou olhar para isso aí e falar assim, tá bom, eu não entendo, mas a minha parte eu fiz, segue o jogo. Né? E aí eu vou mudar o feedback, em primeiro lugar, que eu dei para mim mesmo. E aí, se eu dei esse feedback para mim mesmo, eu consigo dar um feedback melhor para o outro também. Certo? Ah, mas é difícil. É difícil. Tudo isso aqui que eu estou falando não é fácil, não. Mas, lembra da história do músculo? A gente tem que trabalhar. Então, assim como dá para a gente trabalhar na nossa inteligência lógico-matemática, dá para a gente trabalhar na nossa inteligência emocional. E aí, se a gente trabalha nisso, a gente vai se tornando gradativamente melhor. E, em primeiro lugar, a primeira pessoa que vai ganhar mais com isso é você. E, em segundo, todas as pessoas que estão ao seu redor. Né? E aí você vai conseguir ter uma vida um pouco mais plena, um pouco mais equilibrada, que eu acho que todo mundo quer. Tá? Então, eu gostaria de agradecer pelo tempo cedido aqui. E parabéns novamente pela FENG. Espero que tenham gostado. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui refletindo muito hoje, né, gente? Eu quero agradecer a todos, desejar mais uma vez feliz aniversário à FENG, que venham muitos anos pela frente, e convidar os presentes em Belo Horizonte para uma confraternização no 3º andar, e para os convidados nas regionais e colônias, fiquem com a programação local. Uma boa noite a todos.